Agora é o seguinte, tem a pergunta, né? Sabe que uma das coisas que eu mais gosto de ver aqui no Bendita Hora é o E Agora Padre. E aí, quando eu vim substituir o padre Juarez, padre Marcos, eu pensei, meu pai do céu, que esse momento é um momento muito delicado. Eu tenho pedido muito a Deus para me inspirar, para poder dar a resposta correta, para me dar sabedoria, porque realmente as perguntas são sérias. Agora, eu tenho ficado muito grata que as perguntas que têm chegado, elas não ajudam especificamente uma pessoa, elas ajudam a várias pessoas. A gente é tão parecido, né? Os problemas são parecidos. Então, presta atenção, porque eu respondi uma pergunta, mas que eu tenho certeza que pode te ajudar também em alguma situação. Vamos acompanhar aqui. Na minha rua, vejo com frequência uma vizinha que grita com seu filho pequeno. Ele ainda é um bebê e passa horas do dia chorando. Escuto a briga de seus pais diariamente e me sinto na obrigação de ajudar essa criança. Mas não sei como. Devo interferir na realidade dessa família? Então, eu pensei tanto nessa pergunta, é muito delicada essa situação, né? Até porque você só ouve choro, você não tem evidência nenhuma de maus tratos, você não tem evidência de maus tratos nem ao bebê e de maus tratos à mulher também, né? Ou ao homem, enfim. Você ouve muito choro, muita gritaria. Eu pensei em uma possibilidade. Uma delas é você se aproximar dessa família, se aproximar dessa mãe e oferecer ajuda. Porque às vezes, no começo de vida, com um bebê pequeno, a gente se perde mesmo. É muito a fazer, é muita pressão, é muito medo e é muita inexperiência, muita vontade de acertar, mas muita ansiedade. E aí, às vezes, a gente erra, às vezes a gente grita por desespero. Então, oferecer ajuda, perguntar se ela não está precisando de uma força, se ela não está precisando que você fique um pouquinho na casa dela, olhando o bebê, enquanto ela dorme, enquanto ela descansa. A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Às vezes é uma mãe que não dorme, às vezes é uma mãe que está passando necessidade financeira, às vezes também pode ser um problema de relacionamento a dois, mas às vezes o casal não tem nem mais tempo de conversar. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, oferecer ajuda, é você se colocar à disposição. A gente, nesse mundo moderno, nesse mundo ocidental, vive muito trancadinho, entre quatro paredes. A minha casa é o meu refúgio, aqui eu só ouço o vizinho, me preocupa, me incomoda, mas e aí? Ah, eu ligo para alguém, eu faço uma denúncia. Nesse caso, a gente não tem nada para denunciar, mas a gente tem a oferecer. Nada é por acaso, eu penso que a gente não ouve à toa. E se a gente ouve uma criança chorando, um casal brigando, uma vizinha gritando, talvez a nossa ajuda seja necessária. Agora, se você percebe que existe maus tratos, aí a coisa muda. Aí é Disque 100 na hora, porque a gente tem a Lei Menino Bernardo e a gente precisa denunciar. Isso é muito sério. A gente não pode mais perder uma criança nesse mundo. Então é simples, Disque 100, 100. E aí você faz a denúncia, passa o endereço, pede ajuda. Se for uma briga conjugal, dizem que em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher. Mas quando tem violência, mete a colher sim. Você disca 180 e denuncie também. Peça ajuda. A gente precisa diminuir o número de feminicídio, o número de homicídio, enfim, a gente precisa fazer parar tudo isso que a gente está vendo. O mundo, eu digo que ele está evoluindo, tem muita coisa boa acontecendo, como eu falei ainda essa semana, se eu não me engano, a semana passada, mas a gente precisa fazer a nossa parte de forma ativa. Então, pense nisso, tá? Veja de que modo você pode oferecer o seu tempo, os seus talentos. A gente tem um monte de dons e talentos dentro da gente. Talvez você tenha o talento aí de acalmar uma criança, ou de dar um ombro acolhedor para uma mãe que está desesperada, à beira de um ataque de nervos. Porque só quem tem filho, eu tenho 2, já passei por tudo isso, eles já cresceram, mas eu sei, eu me lembro bem quando eles eram bem bebezinhos. Tem horas que a gente se desespera, viu? Muito boa a sua pergunta, obrigada.